Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma discussão que gera muita polêmica, muita teoria e principalmente muita curiosidade. Quem realmente manda no Brasil? Porque muita gente acredita que o poder está apenas no presidente da República. Outros acham que está no Congresso. E tem gente que acredita que o poder está no dinheiro. E tem gente que acredita que o verdadeiro controle está na informação, na justiça, ali nos bastidores políticos. Mas uma coisa é fato, existe o poder visível e o poder invisível. O poder que não aparece ali naquele horário eleitoral. O poder que não depende diretamente do voto popular. O poder que movimenta bilhões, influencia decisões nacionais e interfere na economia, molda a opinião pública e muitas das vezes define o rumo do país sem precisar aparecer diariamente nas câmeras. E antes de eu continuar, eu preciso deixar algo muito importante e bem esclarecido aqui para você. Este vídeo não é para idolatrar ninguém. Também não é uma teoria conspiratória e muito menos um julgamento político. Aqui a gente vai analisar a influência da estrutura e o poder do impacto institucional. Porque no mundo real, o poder não funciona apenas através de um cargo, ele funciona através de uma influência, através de um acesso, através de uma articulação, através de dinheiro e através de informação. E a gente fala também que através da capacidade de movimentar estruturas inteiras sem precisar disputar eleições. Então hoje eu vou analisar alguns dos nomes mais influentes do Brasil atualmente. Pessoas que, você gostando ou não delas, possuem uma enorme capacidade de impactar o país ali nos bastidores. E conforme a gente avança neste vídeo, você vai perceber uma coisa importante. O verdadeiro poder nunca faz barulho. Então já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre política, direito, poder e os bastidores com análise séria, sem narrativa pronta ali da internet. E agora vamos entender quem são essas figuras e por que tanta gente acredita que elas possuem mais influência do que muitos políticos eleitos. E a primeira delas é o ministro Alexandre de Moraes, o poder da caneta. Quando muita gente pensa em poder no Brasil atual, um dos primeiros nomes que aparece é do ministro Alexandre de Moraes. Existe um motivo para isso. Hoje, poucas pessoas possuem uma capacidade tão grande de produzir efeitos imediatos no cenário político e institucional brasileiro. E aqui não é eu que estou falando de opinião pessoal, eu estou falando de uma estrutura de poder. Porque o Supremo Tribunal Federal se tornou uma das maiores instituições mais influentes do Brasil. E o ministro Alexandre de Moraes virou uma das figuras centrais desse processo. Principalmente depois dos inquéritos envolvendo ataques a instituições, fake news, bloqueios de perfil e investigações digitais e decisões de grandes impactos políticos. E aqui existe um detalhe muito importante. O poder judiciário é diferente do poder político tradicional. O político depende de apoio popular, depende da eleição, depende de uma articulação do partido, partidária. Já o ministro do STF possui um poder institucional extremamente forte, porque suas decisões têm aplicação imediata. Uma assinatura pode bloquear contas, até suspender redes sociais, autorizar operações policiais, determinar prisões, quebras de sigilo telefônico, telemático e afetar diretamente o empresário, o político, o jornalista e até o influenciador. E por isso que muita gente enxerga o ministro Alexandre de Moraes hoje como uma das figuras mais poderosas da República. Porque ele atua justamente no centro do conflito entre a liberdade, segurança institucional e a democracia, e também do controle das plataformas digitais. E gostando ou não das suas decisões, ele é impossível negar o tamanho da influência que ele possui atualmente. No segundo lugar, a gente tem o André Esteves, o poder financeiro. E agora vamos falar sobre um tipo de poder que quase nunca aparece diretamente na televisão, o poder financeiro. E é neste cenário que um dos nomes mais citados é de André Esteves. Ele é fundador do BTG Pactual, um dos bancos mais influentes do país. E aqui existe uma coisa que muita gente não entende. O sistema financeiro não influencia apenas bancos, ele influencia o governo, porque praticamente todos os grandes projetos nacionais dependem do dinheiro, da infraestrutura, também do mercado, do dólar, do investimento estrangeiro, até do crédito. Aquilo que a gente fala de taxa de juros também. Tudo isso conversa diretamente com o sistema financeiro. E pessoas que possuem acesso a grandes centros econômicos acabam exercendo influência enorme nos bastidores. Muitas vezes sem precisar ocupar um cargo político.
O André Esteves se tornou uma figura extremamente respeitada dentro do mercado, justamente pela capacidade da sua articulação econômica e institucional. E aqui entra um ponto muito importante. O mercado financeiro reage à confiança. Quando um grande investidor confia em determinado cenário, bilhões começam a circular. Quando desconfiam, bilhões desaparecem. Por isso que banqueiros influentes acabam se tornando figuras relevantes dentro da engrenagem do poder nacional. Porque eles possuem um acesso ao núcleo econômico do país. E no fim das contas, política sem economia, ela não vai sobreviver. No terceiro lugar, a gente tem João Roberto Marinho, o poder da informação. E agora, um dos poderes mais subestimados da sociedade moderna é o poder da informação. É quando falamos disso no Brasil, um dos nomes mais inevitavelmente lembrados é de João Roberto Marinho. Herdeiro e uma das principais figuras atrás do Grupo Globo. E aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Quem controla a informação possui uma enorme capacidade de influenciar o comportamento coletivo. Porque a mídia não é apenas uma notícia de fatos. Ela também define quais fatos terão prioridade, quais assuntos dominarão o debate político, quais aqueles escândalos terão repercussão nacional e quais pautas desaparecerão rapidamente. Isso não significa que existia um controle absoluto, mas significa que um dos veículos gigantescos possui influência cultural, política, social muito forte. Durante décadas, a televisão moldou ali o imaginário brasileiro. Ela até mesmo já influenciou eleições, ela já criou inúmeras celebridades, já destruiu várias reputações, construiu narrativas e ajudou a direcionar até debates nacionais. Com o crescimento da internet, grandes grupos de mídia ainda possuem aquele impacto gigantesco, porque a credibilidade institucional continua sendo ativo, muito poderoso. E justamente por isso que muitas pessoas enxergam a mídia tradicional como uma das maiores forças invisíveis do país. Porque controlar a narrativa muitas das vezes significa controlar a percepção pública da realidade. Em quarto lugar, a gente tem o Gilberto Kassab, o poder da articulação política. Se existe uma figura conhecida pela habilidade de sobrevivência política, é a figura de Gilberto Kassab. E aqui talvez esteja um dos tipos de poder mais perigoso da política, o poder da articulação silenciosa. Porque enquanto boa parte da população briga ideologicamente na internet, existe políticos focados na estrutura das prefeituras, dos governos estaduais, das bancadas, apoios, ministérios, influência ali regional. E o Kassab se tornou conhecido justamente por construir uma máquina política muito eficiente, independentemente de qual governo esteja ali no poder. E isso é muito importante, porque o poder verdadeiro do articulador político raramente trabalha baseado em apenas numa ideologia. Ele trabalha baseado em sobrevivência institucional de negociação. E é justamente isso que faz muitos analistas enxergarem ali o Kassab como uma das pessoas mais influentes dos bastidores políticos brasileiros. Porque ele entende uma regra fundamental da política real. Quem controla a base política controla a governabilidade. E sem a governabilidade, nenhum presidente consegue sustentar o poder por muito tempo. Em quinto lugar, a gente tem Blairo Mag, o poder do agro. E agora vamos falar sobre um setor que literalmente sustenta parte enorme da economia brasileira, conhecida como agronegócio. E quando esse assunto aparece, um dos nomes mais conhecidos é de Blairo Mag. Empresário, foi ex-ministro e uma das figuras históricas mais fortes do agro nacional. Aqui existe algo que pouca pessoa percebe. O agronegócio não é apenas um setor econômico, ele é uma das forças políticas gigantesca porque ele influencia a exportação, o emprego, o dólar, o PIB, o comércio internacional, a logística e até as relações diplomáticas. O Brasil se tornou uma das potências agrícolas mundiais. E isso, naturalmente, fez surgir grupos econômicos extremamente fortes ligados ao setor. E por isso que líderes do agro possuem enorme capacidade de influenciar dentro de Brasília, principalmente em pautas envolvendo meio ambiente, exportação, crédito rural, tributação e até infraestrutura. E justamente por movimentar bilhões e impactar diretamente a economia nacional, o agro ali acabou se tornando uma das engrenagens mais poderosas do Brasil. E sexto, o poder não está apenas no voto. Talvez esse seja o ponto mais importante do vídeo. A maioria das pessoas cresce acreditando que o poder funciona apenas através de eleições. O poder não está apenas no voto.
E talvez esse seja o ponto mais importante do vídeo. A maioria das pessoas cresce acreditando que o poder funciona apenas através das eleições. Mas no mundo real, o poder é muito mais complexo. Existe o poder econômico, também existe o poder jurídico, o poder institucional, o poder da informação, o poder da influência e o poder da articulação. E muitas vezes quem realmente movimenta decisões nacionais nem aparece diariamente em público. Isso não significa necessariamente algo ilegal, nem significa uma conspiração. Significa apenas que a sociedade moderna funciona através de estruturas complexas de influência. E quem entende isso começa a enxergar política de forma muito menos emocional e muito mais estratégica. A internet criou novas regras de poder. Outro ponto importante é que a internet mudou completamente a dinâmica do poder no Brasil. Antigamente, poucas instituições controlavam as informações. Hoje, qualquer assunto viraliza ali em minutos. Qualquer decisão repercute instantaneamente. Qualquer crise transforma numa guerra de narrativa. E isso criou um cenário extremamente polarizado, porque o poder não depende apenas da influência institucional. Ele também depende do controle da narrativa pública. Quem domina ali, que a gente fala de atenção, domina a influência. E quem domina a influência, domina a pressão social. E já quem domina a pressão social, muitas vezes consegue influenciar decisões políticas, econômicas e até judiciais. Por isso que hoje existe uma disputa constante entre a mídia tradicional e as redes sociais, as instituições políticas e grupos econômicos. Todo mundo tentando controlar a percepção, todo mundo tentando controlar aquilo que é a narrativa. O maior erro das pessoas sobre o poder, na minha visão, o maior erro dessas pessoas é imaginar que o poder é apenas riqueza ou ali um cargo político, mas não é. O poder é a capacidade de produzir efeitos reais na sociedade. E às vezes uma decisão judicial possui mais impacto que um discurso presidencial. Às vezes, muita movimentação financeira afeta mais o país que um debate eleitoral. E às vezes, uma narrativa midiática muda completamente o comportamento da população. E justamente por isso, entender os bastidores do poder é tão importante. Porque quem não entende como o sistema funciona, normalmente acaba sendo apenas influenciado por ele. Na minha visão, o Brasil vive hoje uma transformação profunda nas estruturas do poder. O poder político tradicional continua existindo, mas ele passou a dividir espaço com outras forças extremamente influentes, como o judiciário, o mercado financeiro, a mídia, a tecnologia, o agronegócio e as instituições. Isso faz com que o país fique cada vez mais complexo. E porque essas grandes decisões nacionais hoje dependem de vários grupos ao mesmo tempo. E talvez essa seja uma das maiores lições desse vídeo de hoje. O poder real quase nunca ele é simplificado, ele é simples. Ele funciona através de influência, de alianças, de interesse e capacidade de articulação. E entender isso não significa concordar com tudo. Significa apenas que enxergar o jogo como ele realmente é e como ele realmente funciona. E agora, eu quero saber a sua opinião, na sua visão. Quem realmente possui mais poder no Brasil hoje? Os políticos eleitos? O judiciário? Os bancos? A mídia? Ou os grandes grupos econômicos? Comenta aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre bastidores, política, direito, estrutura de poder, se inscreve no canal, porque aqui a gente analisa o sistema sem narrativa pronta, sem torcida organizada e sem distorção.